Oi, pessoal! Eu dominei o programa do Rasta para dar um recado importante. A Brasil Paralelo está lançando um novo documentário. É sobre o Exército na história do Brasil e como ele influenciou os últimos 200 anos da nossa história. O primeiro episódio vai ser liberado de graça no dia 22 de agosto, 8 da noite. Para assistir é só tocar no link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo na tela. Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um bandoleiro, um vaqueiro, um pistoleiro ou apenas um homem mastigado por falsas promessas, tentando dar algum sentido a uma vida bandida. No Rasta News de hoje, falaremos sobre o jogo que, entre tiro, porrada, assalto a trem, agiotagem, bourbon e animais lendários, nos contou uma história da jornada de civilização da América e o processo tortuoso de desenvolvimento da autoconsciência de um homem e o caminho de sua redenção. No Rasta News de hoje, Rasta Dead Redemption 2. Porra, meu irmão, ainda me lembro, né? Eu ali, numa dessas turnês da minha vida vadia, ali 2019, o ônibus tinha um Play 4, fiquei, eita. Pra quem não sabe, o mundo das turnês de roqueiro é um mundo de espera, né? É espera pra carregar e descarregar, espera montar, espera a comida chegar, espera passar o som, espera a hora do show, espera começar o show, espera terminar o show, espera pra desmontar, espera o motorista, espera pra cruzar a fronteira, meu amigo, espera pra voltar pra casa, um poço de cortisol e de horas jogadas no vácuo existencial. Foi quando me veio a ideia de botar o Play 4 pra cantar, meu amigo. E em uma dessas paradas aí, eu fui numa Best Buy ali e comprei um jogo. Eu não sou muito dos jogos, né? Então eu peguei o que me parecia mais divertido. Porra, Rockstar Games, uma marca conceituada. Tema, final do século XIX, início do século XX ali, porra, me amarro. Cowboys, porra, sou mais chegado no cangaço, mas tá valendo. Aquela capa vermelhona ali, né, meu irmão? Meio o bom, o mal e o feio, me convenceu. Então comecei a jogar e me deparei com uma situação muito interessante. Esse aí é um jogo de pistoleiros, mas não é um jogo de mera glorificação, né? De mostrar a bandidagem no auge ali, um velho oeste selvagem, né? Aquela imagem clichê que seria totalmente compatível com um jogo de grande sucesso comercial, né? Na verdade, o jogo se passa ali 1899, um momento em que as gangues estão sendo caçadas. E essa história é contada de uma maneira que eu achei muito legal, porque boa parte do desenvolvimento do pensamento da modernidade se deu por conta de um monte de homem de peruca, tipo Rousseau ou Hobbes, que, tentando imaginar os primórdios dessa tal sociedade de maneira científica, né, eles terminaram escrevendo ficção sobre o tal estado de natureza do homem, né, um de inocência e liberdade no primeiro e um de guerra de todos contra todos no outro. O que Red Dead faz é inverter e trocar o foco. Red Dead deliberadamente conta uma história fictícia, óbvio, mas ela é a história de um homem em meio à domesticação de uma América selvagem rumo a uma sociedade civil da lei e ordem. E por causa dessa escolha de colocar o sujeito e o seu drama dentro da história, a ficção termina sendo muito mais verossímil do que imaginar os estados de natureza ali de Hobbes e de Rousseau, né? E é nessa toada que conhecemos este homem, Arthur Morgan. Porra, meu irmão, o caso de Arthur é mais um de tantos homens que entraram ali para a vida bandida, né? Menino órfão, quando jovem, ganhava a vida ali cometendo pequenos delitos. Quando foi encontrado por dois homens mais experientes, o veterano Hosea, que é uma figura, né, de sábio, de conselheiro, e o líder e aliciador Dutch Vanderland, que é uma espécie de pai, provedor e líder de comunidade. Ele não é tão velho quanto Hosea, mas também não é tão novo como Arthur. Arthur tá ali nos 30 anos dele, Dutch é tipo 8 anos mais velho, tá ali nos 40. Hosea e Dutch trazem Arthur
para ser treinado na arte da bandidagem. E o jovem passa a viver com eles ali uma vida nômade. E em diversos aspectos, uma vida tribal. Quando o Red Dead 2 começa, Arthur já é um homem, né? Ele é um homem de confiança, um homem de importância dentro do grupo. Ele é o braço direito do Dutch. E a história começa com uma fuga desesperada, né? O grupo, a gangue, né, de que Arthur faz parte, acaba de escapar de uma tentativa de assalto mal sucedida. Um assalto a uma barca em uma cidade chamada Blackwater. E ali, vários membros do grupo morreram na troca de tiro com agentes da lei, né? Uma agência privada de detetives chamada Pinkerton. Uma agência daquelas que ajudam a manter a lei e a ordem nessa América que está dando um fim à época dos pistoleiros. Aparentemente, o grupo estava juntando ali um bom dinheiro, leia-se, dinheiro de golpes e de assaltos, né? Que seria usado para escapar para alguma espécie de terra prometida ao oeste. E aí algo deu errado e acabou tudo em sangue e com os homens da lei. Ele já começa ali, a caravana dele já tá carregando um cara que tá morrendo e o maluco morre antes mesmo de chegar no acampamento. Essa, na verdade, vai ser a tônica do jogo. O grupo tá sempre tentando garantir um score, aquele golpe, aquela jogada lucrativa que vai mudar a vida de todo mundo e fazer com que eles desapareçam para algum lugar melhor, onde eles terão ali uma nova chance e todos os pecados passados serão apagados e eles poderão ter uma vida de paz e harmonia, uma espécie de paraíso terreno. É o que o velho Eric Voegelin chamava de gnose, né? Uma tentativa de trazer aquilo que é transcendente para o reino da Terra. Bom, não precisa ser um grande analista, nem precisa ser o Eric Voegelin para entender que esse otimismo inescrupuloso dá em merda, né? No primeiro capítulo, Dutch, Arthur e companhia se refugiam ali nas montanhas, né? Em meio a uma nevasca. Eles acham um lugar ali para acampar e eles encontram uma cabana ocupada que eles vão investigar o que é que tem lá e descobrem que ela está ocupada por inimigos. E aqui a gente percebe o óbvio, né? Eles não são o único grupo de fora da lei, né? Há diversos outros, como nesse caso a gangue dos O'Driscoll, cujo líder, Colm O'Driscoll, era um antigo associado do Dutch. A história dos dois é bem singela, né? Dutch mata o irmão dele e aí ele mata Annabelle, a amante de Dutch, e fica aquele ciclo de ofensa sem perdão e sem fim. Depois eles vão até tentar negociar com o cara e descobrem que ele nem se importava com o irmão, na verdade. Há também outros grupos parecidos com esse esquema de gangue, como os Lemoyne Raiders, que são um grupo de confederados remanescentes ali da Guerra da Secessão, e outros grupos como a gangue dos Laramie e a gangue Del Lobo, que são parecidos no sentido que eles não são completos selvagens, mas eles não são propriamente civis. Agora tem os que dão medo mesmo, né? Como os Murphy Brood, que você luta ali em Roanoke Bridge. Meu irmão, aquele capítulo ali dá medo, velho. Os caras parecem sair do massacre da Serra Elétrica, né? Que eles são dados ali ao canibalismo e ao incesto. Tem também os Skinner Brothers, que vão nessa mesma pegada, né? Os caras flagelam a galera, tipo, tira a pele do maluco, tá ligado? O maluco vivo. Eles assam, torturam as vítimas, né? E tem os que mais dão medo, assim, porque dá susto, né? Que são os Night People. Eles são praticantes de voodoo e eles nem linguagem falada mesmo tem, né? Eles ficam fazendo uns cliques e grunhidos, assim, né? O que dá um medo danado se você tá ali num pântano à noite. Então, da mesma maneira que há graus de civilidade dentro das gangues, das mais selvagens até aquelas que têm um código moral, é interessante notar também que há diversos graus de bondade na própria gangue de Dutch, né? Há personagens que, assim como Arthur, estão na vida bandida, mas que eles não são pessoas necessariamente más, né? Como é o velho beberrão de primeira, o Uncle, né? A Sadie Adler, que é uma mulher que eles resgataram do acampamento O'Driscoll, né? Que a galera matou o marido dela e estava ali mantendo ela cativa logo no início e que termina se tornando uma pistoleira de primeira. E o mestiço Charles, que é um grande caçador e tem aquela vibe de ser um personagem, aquele personagem meio quieto, porém mortal. Então há esses personagens e tem os personagens meio imaturos, né? Que eles são meio moleque, tipo o irlandês Sean e o próprio John Marston, né? Personagens com quem o Arthur tem uma certa implicância, mas é aquela implicância de irmão mais velho, né? Que quer que os meninos usem suas calças e honrem os seus culhões. Além desses, temos também os sevandijos e proxenetas, como o golpista simpaticíssimo Trelawney e o agiota Herr Strauss, que não é tão simpático assim, né? E nós temos também os canalhas. Temos canalhas com algum código, que são os bandidos como o Bronte, né? Que é o mafioso de Saint-Denis, e o próprio Dutch, né? A gente tem os cavalos dos bandidos, como o Conde, o grande Count, um cavalão bonito do Dutch. Nós temos o cocô dos cavalos do bandido, que é muito bem detalhado aqui. E nós temos o Micah. Micah é aquele personagem que é o presidente da Legião da Má Vontade, né, meu amigo? É aquele cara que joga no time do cada um por si mesmo, sempre procurando uma vantagem e com aquele instinto de rapariga, né?
de rapariga fuxiqueira. Ele gosta de plantar a divisão dentro do grupo, né? Ele sai traindo a tudo e a todos e vai deixando que as suspeitas caiam sobre os outros, né? Ele é tão zoado que se você jogar usando o Arthur para agir de maneira desonrosa, o seu fim é ser executado por ele. Então, assim, esse episódio é baseado em jogar com o Arthur com honra, certo? Após esse período da montanha, a gangue de Dutch monta ali o seu acampamento em Horseshoe Overlook, pertinho da cidade de Valentine, e planeja ali seus próximos movimentos, né? Eles começam assaltando um trem pertencente ao grande capitalista Leviticus Cornwall, e esse, por sua vez, chama a agência Pinkerton para ir atrás dele, né? Após essa missão, eles ficam fazendo pequenos bicos ali para ganhar um troco, né? O maluco vai caçar, o maluco vai fazer ali um reconhecimento da cidade, e uma das missões de Arthur é cobrar dinheiro dos que devem ao agiota Herr Strauss. Por sinal, Red Dead tem uma moral meio medieval nesse lance da usura, né? Porque é justamente indo cobrar a dívida de um pobre agricultor que se endividou com o maluco lá, que Arthur termina contraindo a tuberculose que coloca um prazo de validade na vida dele. Enquanto isso, a gente vê que Dutch vai ficando muito parecido com o Alexei Ivanovich, né? Em Um Jogador, do Dostor. Ele fica prometendo que o próximo grande trabalho será o último, né? E ele vai ficando bastante supersticioso, né? Ele vai achando que a cada desgraça que acontece, isso significa que a sorte dele está prestes a virar e eles têm que ir com tudo mesmo. Nem é necessário dizer que os Pinkertons vão pra cima dele logo ali em Valentine, né? E aí, meu amigo, é tiro, porrada, metralhadora, é um esculacho, meu amigo. Mas a gangue escapa e monta seu acampamento em Lemoyne, que é um lugar inspirado ali naquela região Mississippi, Louisiana, aquela região que tem ali Rhodes, tem Saint-Denis e tal. Se você viaja ali pelo sul, você está na Louisiana, você está saindo de New Orleans, tem aqueles pântanos ali e tal, parece bastante Saint-Denis, parece bastante essa área, né, de Lemoyne, e você vai chegando mais perto do Mississippi, vai começando a aparecer aquela terra meio vermelha, né, lugar de plantação e tal, que você vê no jogo, né? O que muito me agrada, porque eu adoro aquela região ali. E ali eles começam a trabalhar duas famílias aristocráticas rivais, os Greys e os Braithwaites, né? E eles começam a aceitar trabalhos do mafioso de Saint-Denis, que é Angelo Bronte. Meu amigo, tem até direito a romancezinho gado demais entre os membros das famílias rivais, né? Estilo Romeu e Julieta ali. E tem festinha chique, um jantar, aperto de mão com o prefeito de Saint-Denis, tem essa mistura dos caras que são gangue com a sociedade civil propriamente, né? Tipo, a ordem que está se estabelecendo. A ideia que Dutch faz dessas duas famílias é típica do otimista inescrupuloso. Ele acha que eles são uns caipira confederado, tudo burro, e que dá para trabalhar para os dois e ao mesmo tempo colocar uns contra os outros. Que é exatamente o que Michael vai fazer com ele e ele não percebe. Mas é claro que as famílias percebem e terminam se voltando contra eles, né? Os Braithwaites sequestram o filho de John Marston, Jack, e vendem ele pro Bronte. E os Greys armam ali uma emboscada para a gangue em Rhodes, onde termina morrendo o simpático irlandês, o Sean, o meninão. E aqui, meu amigo, tem uma das cenas mais sinistras do jogo, que é a retaliação a Bronte, né? Que Dutch termina se vingando, ele afoga Bronte no pântano, assim, tá ligado? E joga o corpo dele pra um jacaré comer. O Arthur fica olhando assim, e o Marston fica, ô irmão, em qual livro de filosofia tu leu que era pra fazer isso aí, hein? Porque o Dutch, ele tem aquele ar de sofista, assim, tá ligado? Ele se porta como se ele fosse um filósofo, ele é um cara que tem ideais, tem visão, né? A gangue, então, vai atrás de mais uma última missão, né? Que é roubar o Banco de Saint-Denis logo após eles terem tocado puteiro, meu irmão. Eles chamaram a atenção danada pra si. Mas aí o Dutch, não. O fato da gente ter chamado a atenção toda, tipo, vai distrair eles todos, a gente vai conseguir fazer. Daí os Pinkertons aparecem e terminam matando quem? Matando logo Hosea, que era o último resquício de sanidade que tinha na gangue e que já estava, né, pela própria velhice, perdendo ali o poder de influência sobre Dutch. E aí, meu amigo, é mais um esculacho, é tiro, é bala. Lenny acaba morrendo e John Marston termina sendo preso. Aí, meu amigo, fica Arthur e só os piores, né? Dutch, Bill, Javier e Micah, que terminam escapando em um barco em direção a Cuba. Vai pra Cuba! Só que o navio naufraga numa tempestade e eles vão parar em uma outra ilha que é governada por um tirano. Veja aí, ó, Red Dead 2 né, se passa ali em 1899, então eles estavam 60 anos adiantados da tirania dos Castro ali, né? Então eles foram parar em Guarma, uma ilha governada por um outro tirano, cujo nome é Fussar. O grupo então ajuda ali os escravos da ilha numa rebelião contra Fussar e eles conseguem assim voltar para os Estados Unidos, né?
Eu lembro que eu tava jogando essa parte aí. Eu tava no Kentucky, tava em Covington, Kentucky. E eu tinha tomado uns negócios, né? Que não é pro cara tomar. De repente eu tô controlando ali o Arthur, e a tela já tá meio assim, né? Pá! Ele tá andando nas ruas de Saint-Denis e começa a ficar tudo meio amarelo, tudo meio roxo, né? Perdendo o controle. Meu irmão, sem entender nada, o que tá acontecendo? Tá acontecendo comigo ou tá com ele, né? E aí, ele acorda no médico e descobre que tá com tuberculose. E aqui é um dos momentos mais legais do jogo, porque esse confronto com a morte, esse prazo de validade, leva Arthur ao drama que o filósofo, cujo nome é Sobrevivente, descreveu como típico da 8ª camada da personalidade, né? Que é o confronto com a morte. É o tal do "e agora, José?". Confrontando a morte, Arthur finalmente atinge um grau honesto de autoconsciência, né? Entendam que isso aqui não é uma conversão, é uma outra coisa que pode apontar para um movimento de conversão, mas ele não é o movimento em si, certo? O ponto é que a partir daí ele não consegue mais simplesmente obedecer por obedecer. A gente tá presumindo que ele vai jogar com honra, né? Então assim, ele não resolveu se desesperar e sair, tipo, curtindo a vida doidado e tal, para ir pra cova mais cedo. Como ele percebe que ele vai morrer, a pessoa que ele vai se tornar na hora da morte, né? Quando não há mais escolhas a serem feitas, essa visão começa a influenciar as ações dele, que agora ele busca que tenha um significado. Mesmo que em busca desse significado, desse sentido, ele precise desobedecer o líder Dutch. Uma dessas decisões é quando ele se junta a Sadie Adler e vai resgatar o John Marston da prisão, né? O Dutch advoga contra. Não, na hora certa mesmo. Ele ia deixar o cara pra morrer, tá entendendo? E aí Arthur vai lá e salva ele. Só que isso faz com que Dutch, que sempre teve ali o monopólio do poder de decisões e que já tá ficando paranoico com essas emboscadas que estão azedando os planos dele o tempo inteiro, comece a suspeitar de que haja ali um X9 entre eles. E essa suspeita cai justamente sobre Arthur e John Marston, muito para o deleite de Micah e ao mesmo tempo em que aumenta a obsessão de Dutch por esse último assalto que vai resolver tudo. Então, ele promove Micah a seu braço direito. Arthur já não conhece mais reconhecer Dutch, né? É importante salientar que Dutch liderou esses caras junto a Hosea, né? Eles viam Dutch como um visionário, né? Como um homem de ideais, um romântico, quase um filósofo, né? Em busca de uma vida nova, em um mundo de hipocrisia e leis injustas, né? E agora, principalmente com a perspectiva da morte, a visão de Arthur vai clareando e Dutch vai se mostrando como ele realmente é, um homem mesquinho, manipulador e que está disposto a descartar a vida dos companheiros para conseguir o que ele quer. O Dutch é aquele egoísta útil, né? Ele é aquele cara que, tipo, se tiver servindo para ele, ele vai ser bom com você. Mas no momento que não servir para ele mais, ele vai abandonar você. Mas a liderança dele vive de mostrar para as pessoas que ele é um cara que se importa, que luta por eles e tal. A coisa fica bem mais clara no episódio com Colm O'Driscoll, que Dutch simplesmente deixa Arthur ser capturado. Também quando o Dutch resolve roubar a refinaria de Cornwall usando os problemas dos índios como desculpa. Usar os problemas dos outros como desculpa para cometer seus crimes, hein? Eita, parece com quem? Ele usa a ira do Eagle Flash, né, que é o filho mais jovem do chefe indígena Rainsfall, para roubar a refinaria do Cornwall. E quando a lei aparece ali na refinaria, o Dutch deixa o Arthur nas mãos do inimigo para morrer. Escapa um vapor na cara do Arthur, ele cai no chão assim, aparece o inimigo e o Dutch simplesmente, tipo, desaparece. E é Eagle Flash que salva Arthur tomando um tiro. E depois Dutch vai abandonar John Marston novamente, dessa vez no assalto ao trem do exército, em que John cai do trem e o Arthur manda o Dutch voltar lá para buscar ele. O Dutch fala, tô indo lá, e vai porra nenhuma. Ele fala que foi tentar resgatá-lo, mas que já era tarde demais. Enquanto isso, os Pinkertons raptam Abigail, que é a mulher de Marston, né? E o Dutch simplesmente caga pro negócio. Essa hora já tá fechado, tipo, é Dutch, Micah, Javier e Bill Williamson. Diz, não, é muito risco, não sei o que lá, a gente tá com dinheiro e tal. Ela é mulher, ninguém vai fazer nada com ela. Bom, é Arthur e Sadie que vão resgatar elas das mãos do agente Milton, que é um dos Pinkertons. E ele, ao final da missão, revela para Arthur que é Micah que tem informado tudo sobre os movimentos da gangue desde que eles voltaram do Caribe, né? A Molly O'Shea, que é uma amante do Dutch, ela aparece lá bêbada, assim, dizendo, tipo, fui eu que contei pra eles e tal, mas o Milton fala, tipo, velho, a gente tentou tirar alguma coisa dela, ela não falou nada. Agora o Micah cantou que nem um canarinho. Ele fica no veneno, meu irmão. E aí ele resgata a Abigail e manda a Abigail com o filhinho Jack, né, junto com Sadie Adler pra Copperhead Landing. E aí, meu irmão, essa é a melhor parte do jogo, né, a última cavalgada de Arthur, na trilha sonora, né.
quem não se emociona nesse momento, meu amigo, está morto por dentro. E aí ele chega no acampamento lá, onde ele confronta Micah. E aí quem aparece? John Marston, presumido morto, né? Ele fica, meu irmão, vocês me deixaram pra morrer, cara, que é isso? Aí o Dutch, não foi bem assim, pá, tal. Aí Arthur acusa logo Micah, meu irmão. Fica aquele, tipo, cena clássica, né? Tipo, um apontando a arma pro outro assim, e aí quem vai, quem não vai. Só que aí aparece os Pinkerton e começa o último standoff do Arthur. E novamente, eu tô analisando esse jogo baseado que é pra jogar o personagem com honra, certo? Se for pra jogar como mal, meu amigo, eu assisto Game of Thrones ou então eu jogo o Vampiro à Máscara, certo? Então aqui Arthur tem a última escolha dele, né? Ele pode voltar pro esconderijo, procurar o baú do Dutch, que tá cheio de dinheiro, ou ajudar o John a escapar e voltar pra família dele. E aí, meu amigo, pra mim não parece haver outra escolha, né? O cara tá com tuberculose, morrendo, não faz o menor sentido ir atrás do dinheiro, né? Enfim, Arthur salva John, tem o seu confronto com Micah e tem a sua redenção através do combate, né? Ele morre uma grande morte, uma morte épica ali, né? Tipo, ali na montanha, pá, bonito pra caramba. Pô, quem não se emociona, hein? E Dutch e Micah escapam mais uma vez pra viver em bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o nosso Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Dutch Vanderlyn. Pô, meu irmão, eu acho o Dutch o personagem mais apropriado para explicar o conceito de bigodagem, né? Primeiro, porque a bigodagem é típica do pensamento tribal de luta pela sobrevivência, que é exatamente o contexto da gangue da qual ele é líder. E nele a gente consegue ver todas aquelas falácias de julgamento, todas aquelas cagadas do anjo pigmeu caolho que o filósofo dos dentes estragados analisou em sua obra As Vantagens do Pessimismo. Então, vamos às 8 cagadas do anjo pigmeu caolho em Dutch. A primeira cagada é o que Scruton chama de o futuro em primeira pessoa. A sociedade civil é um arranjo, né, meu irmão? Ela é um arranjo que, independentemente do quão bem ou mal você acha que ela funcione, ela depende da visualização de um nós, né? Um plural em primeira pessoa. Isso faz necessário que as nossas relações se deem dentro de um arranjo em que nossos quereres vão se esbarrando e os conflitos vão sendo mediados por leis e costumes que visam dar a cada um o que é seu e integrar os outros eus com que você interage como parte de uma mesma história, com o mesmo status ontológico e de direito que o meu eu. No arranjo tribal de luta pela sobrevivência, a coisa não funciona bem assim, é nós contra eles, já começa assim. E pela própria natureza de luta pela sobrevivência, não há tempo para surgirem estruturas que mediem essas diversas vontades conflitantes, né? É a vontade do líder que tende a prevalecer sobre os demais. De maneira que, ao invés da gente visualizar um nós propriamente dito, o que a gente tem é um eu coletivo. O Dutch personifica esse eu coletivo muito bem, né? Os propósitos e objetivos da gangue se confundem sempre com os dele. E quando alguma outra vontade adquire força o suficiente para se afirmar, vai haver conflito, né? Ou então ele vai acusar de traição. É assim com Colm O'Driscoll, que termina formando uma outra tribo onde o eu coletivo dele vai ser o guia. E é assim com Arthur e John Marston, muito embora nenhum dos dois estivesse tentando tirar o comando dele, né? O Arthur é uma espécie de proto-vassalo, assim. Já a segunda cagada de Dutch é o que chamamos de falácia da melhor das hipóteses. É a mentalidade do viciado em jogo, né? É o Alexei Ivanovich de sempre achar que as coisas vão acontecer de acordo com o plano e que todos os efeitos seguirão de suas causas perfeitamente, né? Com quase nenhuma consideração séria a respeito das consequências adversas. Dutch está sempre atrás daquele hit, né? Aquele golpe, aquele momento em que tudo vai dar certo de acordo com a melhor das hipóteses. É assim em Blackwater, é assim com os assaltos a trem. É até engraçado, né? Porque ao fim do jogo, Arthur diz que tá sempre ouvindo, né? É só mais um trem. É o famoso, é só mais essa vez. Dessa vez é diferente, o socialismo vai dar certo. A terceira cagada de Dutch é a falácia do nascido livre. Essa a gente já viu diversas vezes aqui, né? É a velha heresia pelagiana, revivida por Rousseau e propagandeada ali por diversos outros modernos, né? De marxistas até mesmo os Red Pill Pills. Ela consiste da noção de que o homem vem de um estado de paz e inocência e que lhe foi tirado pelas estruturas de poder, principalmente as leis e a ordem, que o mantém aprisionado em uma estrutura tirânica e opressiva. Inúmeras vezes, né, o Dutch vai se referir aos Estados Unidos como não podemos fazer isso mais neste país. Ou seja, não podemos mais praticar nossos crimes. E ele está sempre buscando uma maneira de viver fora dessas leis que ele não reconhece. Ele acha que o código pessoal dele é superior às leis da polis, né? Como fica muito claro
quando ele se compara a Leviticus Cornwall, né? Aquela grande cena que tem ele em Annesburg, né? Que ele dá um tiro no Cornwall e aí, meu amigo, é tiro, porrada, bomba, né? Enfim, ele se compara a Leviticus Cornwall, dizendo que Cornwall mata as pessoas e rouba os empregados, né? E que Dutch tem ali a superioridade moral de escolher quem é que ele mata e quem é que ele rouba, ao invés de sair matando e roubando tudo indiscriminadamente no caminho. É claramente um sofisma de bandido, né? Como o próprio Cornwall aponta. Mas é o suficiente para que Dutch sinta que ele está no caminho certo e que está ajudando a libertar a si mesmo e o grupo das amarras de uma sociedade imperfeita e hipócrita, mas entregando o grupo à tirania do líder tribal em prol de um arranjo que tem a perfeição característica daquilo que não existe, né? E a legitimação do vício como modo de existir. A quarta cagada é a falácia utópica, que consiste do paraíso na Terra que deve ser conquistado a quanto sangue for necessário, né? Essa falácia muda tantas vezes na cabeça de Dutch, né, que uma hora é o oeste, outra hora é alguma ilha em algum cul-de-sac do mundo, né? Há sempre esse lugar onde eles poderão viver sem as preocupações com as regras da sociedade, né? Se a falácia do nascido livre conta uma ficção demoníaca sobre quem é o homem no mundo, a falácia utópica conta a mesma ficção demoníaca sobre qual é o lugar, qual é o Éden no qual esse homem deve viver. A quinta cagada é a falácia de soma zero, ou seja, o ganho dele é a minha perda, antes ele do que eu. Essa falácia tão comum e que tanto pauta o pensamento de esquerda é o modus operandi de Dutch, né? E fica muito claro o porquê. Porque ele vive de roubo, ele vive de usura, né? E todo o ganho que ele tem é algo de que ele ou roubou de alguém ou de alguma gangue inimiga, que portanto ficou sem aquela pilhagem, ou é algum empréstimo que ele permitiu a alguém desesperado que ele sabia que não poderia pagar. E para se justificar, ele diz que o mundo é que é assim. A perda dos índios é o ganho do governo americano. Os salários baixos dos empregados do Cornwall são a razão pela qual ele é tão rico, né? Mas nenhuma das missões que Dutch faz vem sem visar quase que unilateralmente o benefício próprio dele, né? Ele é todo metido a revolucionário, né? Ele posa como se estivesse ajudando os oprimidos ali da ilha de Guarma. E quando eles voltam para os Estados Unidos, ele começa com o mesmo papinho de ajudar os índios, né? Com Rain Falls e o filho Eagles Fly, né? Quando, na verdade, tudo que ele quer é instrumentalizar, é usar os caras para roubar o Cornwall. A sexta cagada é a falácia do planejamento. Essa aí eu não preciso nem explicar muito, né? Que o que a gente escuta falar do plano, né? Há sempre um plano, tem sempre um plano do Dutch ali que tem que ser seguido para que a melhor das hipóteses se concretize ali. Cada falha ou erro é alguma vicissitude do destino, né? É explicado com alguma superstição, é algum golpe da sorte ou alguma traição dentro do grupo. E como ninguém tem tempo para pesar as coisas no longo prazo e tá todo mundo sempre fugindo da lei e necessitado de dinheiro, não sobra outra coisa para os membros da tribo a não ser aceitar o grande plano como a melhor solução. Pô, funcionou para esse cara aqui até agora, então tipo, deve funcionar pra gente, não é isso? A sétima cagada é a falácia do espírito que se move, né? A ideia de um futuro melhor, inexorável, que é a famosa cenoura de burro que move o grupo inteiro e que move todos os movimentos revolucionários que já existiram até hoje, né? O Dutch vive de um paradoxo, né? De um lado, ele romantiza um passado de liberdade, né? Longe das leis da polis, mas ao mesmo tempo ele é inimigo do progresso que traz essas máquinas, traz essa indústria que tira a alma e escraviza esse país. É quase um ludita. E aí, nesse pardieiro de ideias confusas, ele sempre termina acreditando que a sorte vai virar e que o melhor está por vir. Afinal, o mais difícil já passou. Como o fundo do poço sempre tem um alçapão, quanto mais ele cai, mais o seu instinto de viciado em jogo aposta na melhora que está por vir. É a famosa falácia Lulu Santos, meu amigo. Eu quero um novo começo de dia. Ou então a falácia do Jota Quest e seus dias melhores pra frente. E é muito fácil pro resto da tribo cair nessa também, porque quando você tá entre o martelo e a bigorna, como diria o Judas Priest, qualquer um dia a mais de sobrevivência é um dia melhor, né? A perspectiva de longo prazo nunca é algo real, onde você pode pesar os bens e os males, né? Tipo, e usar da prudência. Esse longo prazo é apenas um ideal a esperar que se efetue meio que magicamente, apenas pela força do passar do tempo mesmo. E por último, temos a falácia de agregação, que a gente nem precisa discorrer muito, né? É a ideia de que eu posso pegar vários bens e juntar, assim, né? Tipo, que vai dar tudo certo. Liberdade, igualdade, fraternidade, tipo, não vai ter problema nenhum. Você não tem a perspectiva do tempo para ver se essas coisas trabalham umas com as outras, né? Em que sentido, em que limites elas são um bem ou não, e aí você vai. Então, Dutch quer viver em liberdade, sem lei. Ele quer viver em uma igualdade na qual ele manda nos outros. E quer viver numa fraternidade que é mantida sempre na ameaça de morte e de caos, né? Então, pelo conjunto da obra
E por exemplificar também as 8 cagadas do anjo pigmeu caolho, que levam o homem à teta da bigodagem, a Dutch vai o nosso troféu otimista e inescrupuloso de bigodagem. Rasta, pode jogar de paladino lawful neutral na tua mesa? Que tipo de paladino é esse, meu irmão? O João Palmoledo? Rasta, por que temos vontade de fazer coisas maiores que nós mesmos? Porque fomos criados para ele. Rasta, como uma pessoa buscando alguma beleza em sua própria vida pode tornar uma virtude no vício? Eu já sei qual que é a sua, meu amigo. A beleza que você está procurando é de uma namoradinha, certo? E aí você está caindo no vício já, que é o vício kkk, gado demais. Na Brasil Paralelo, optamos por um caminho arriscado. Pô, mas tu tá fazendo isso aí, fica difícil de vender. Nunca foi sobre vender, Decidimos que por apenas R$19 mensais, você pode desfrutar dos nossos documentários originais. Mas o mais importante, apoia o trabalho da Brasil Paralelo. R$19 não paga muitas coisas hoje em dia. Mal compra um salgado e um refrigerante, e é possível que esse valor já tenha sido gasto por você hoje sem nem perceber. Essa decisão foi tomada com base na nossa crença de que uma grande quantidade de pessoas se uniria a nós nesse propósito. Estamos convencidos de que, com muitas pessoas contribuindo com apenas R$19 mensais, podemos provocar uma transformação significativa na cultura brasileira. Recentemente, o que parecia um sonho distante está agora ao nosso alcance. Ao se tornar um assinante, você amplia a nossa voz. Para demonstrar nossa total transparência e confiança no valor do nosso conteúdo, oferecemos a você um período de 7 dias para reconsiderar a sua decisão, por qualquer motivo que seja. Assim que se juntar a nós, você terá a oportunidade de conhecer nossos conteúdos, incluindo debates, entrevistas exclusivas e materiais complementares. A sua participação é fundamental para nós. Esperamos em vê-lo em breve em nossa plataforma de membros. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.